Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Porque eu tô. Hoje eu vim trazer um vídeo diferente para vocês, falando sobre colecionáveis. Bom, eu tenho certeza que você já deve ter colecionado alguma coisa na sua vida. Eu, na minha infância, eu sempre tive o hábito de colecionar e eu estava vendo um vídeo sobre coleção e aí acabei querendo trazer esse vídeo para vocês, porque eu achei interessante citar, até mesmo para estar trazendo memórias da sua vida, de coisas que hoje você já nem se lembrava mais, né? Para mim começou quando eu era bem novinha, né? Mas eu já brincava, já tinha entendimento de brincadeiras, e aí comecei a colecionar as minhas Barbies, que eu falei em um vídeo anterior, que eu tive uma coleção de Barbie de 18 Barbies, Barbies antigas, Barbies originais, Barbies falsificadas, aquelas que não tem cabelo no meio, sabe? Tive Suzy, a maioria estavam quebradas, mas elas já vieram para mim assim, né? Porque senão não poderia tê-las. E eu tive muitas Barbies, brinquedos e roupinhas e tal, mas eu colecionava minhas Barbies. E para quem quer ser colecionador, o ideal é você manter o bom estado daquilo que você está colecionando. E eu cheguei a colecionar antes das Barbies, eu colecionava figurinha de chiclete, sabe aquela bala tipo ice? Você desenrolava ela e vinha uma figurinha dentro. Eu também colecionei cartão telefônico. Antigamente vinham umas fichas, né, pra gente usar no orelhão e tal, e com o tempo essas fichas foram substituídas por cartões telefônicos. Eu vou colocar alguma imagem aqui se eu encontrar na internet. E eu colecionava, eu cheguei a ganhar folha de pasta, que era para quem colecionava realmente, né, guardar assim, ó, cabiam mais ou menos de umas 6, 10 cartões de cada lado, né? E aí você podia colocar os cartões e eles tinham coleções. Então, tipo assim, por exemplo, eu tinha uma coleção que chamava BH-101. Aí a estampa do cartão, porque o cartão ele é igual um cartão de visita, né? Atrás ele vinha as informações da operadora da época, no caso era Telemar, depois virou Oi, né? E na frente uma foto de algum ponto turístico e tal, e aí vinha o BH-101, sempre vinha uma foto de algum prédio, um monumento ou algum ponto turístico de Belo Horizonte, tipo o Pirulito da Praça 7, um prédio famoso que tem lá em Belo Horizonte, que tem, se eu não me engano, é na Praça da Liberdade que fica esse prédio. E entre outras várias fotos, tipo o Mirante, lá em Belo Horizonte, que é bem famoso, a visão de lá, você tem uma visão assim ampla de Belo Horizonte, então o Mirante é bem famoso. E aí os cartões vinham com essas fotos, tinha a coleção Beija-Flor, aí cada cartão vinha um Beija-Flor diferente, uma foto assim bem bonita, né, que eles tiravam e imprimiam ali naquele cartão. Acontece, eu tinha essa coleção de cartão, né, quando eu colecionei minhas figurinhas de chiclete, depois eu comecei a colecionar copos da Babalu. Há um tempo atrás a Babalu tinha lançado copos, né? Você juntava as embalagens o mais perfeita possível, né? Tentava só abrir ele da forma correta e você juntava a quantidade e aí você poderia levar nos postos de troca e trocar aqueles copos de Babalu por copos de Babalu. Eu acho que era um de cada cor, de cada sabor, né? E aí eu cheguei a ter bastante copo de Babalu, a gente conseguiu trocar, mas os mais difíceis de achar a gente não conseguiu, então a gente acabou tendo copos repetidos, né? É igual figurinha mesmo. Uma coisa que eu colecionei muito também foi álbum de figurinha. Gente, eu tive álbum das Chiquitita, eu tive muito álbum de figurinha. Nunca consegui completar também, então nunca ganhei nada, porque na minha época, álbum de figurinha, as fotos você completava em prêmio. Então sempre tinha uma foto, uma parte do álbum ali, do quebra-cabeça, que era uma figurinha rara. E aí você tinha que achar ela e quando você completasse você ganhava um patinete, você ganhava um patins, um capacete, outro álbum de figurinha, você ganhava alguma coisa. Então eu vivia colecionando, mas meu pai, ele queria fazer aquilo por mim, mas ele nunca tinha condição de manter. Então eu nunca conseguia completar um álbum, mas teve um álbum que eu deixei ele até bem completinho, que foi esse das Chiquititas. O que mais eu colecionei? Eu colecionei também Kinder Ovo. Na minha infância, eles vinham um leãozinho
E aí, aqueles leãozinhos eu colecionava. E eu tive um monte, eu não sei aonde eles foram parar, né? Eu colecionei caneta na adolescência, eu tinha várias canetas, inclusive a minha mãe, sempre quando ela encontra uma caneta diferente, ela me dá. E eu tive as últimas agora que ela me deu, foram muito interessantes, muito legal, mas com esse negócio de mudança acabou sumindo, eu só fiquei com uma, ela tem um formato de osso. Hoje em dia eu coleciono xícara, eu tenho algumas xícaras, né? Eu tinha mais, mas foram quebrando e eu não quis repor. Coleciono xícara, então eu tenho xícara de Minas, eu tenho xícara de emoji, aí vai, né? Tenho várias xícaras, assim, além das canetas, eu gosto também. Eu colecionei mini cracks, que eram homenzinhos, assim, parecia aqueles homenzinhos que a gente carrega no carro, corpo pequeno, cabeça grande. Na época da Copa lançaram, né, igual agora lançaram essas cartinhas, né? Lançaram esses bonequinhos e foi uma febre, vinha com o nome do jogador embaixo. E eu comecei a coleção, mas não pude ir pra frente, porque eu vim de uma família muito humilde, eu morava numa casa de 2 cômodos, na beirada do valão. Então assim, não dava pro meu pai acompanhar essas coisas, mas ele sempre arrumava um jeitinho de dar 1, 2 pra mim, ou minha mãe, de ganhar ou conseguir, ou eles acabavam encontrando na rua e me davam. Então assim, eu tive um pouco de tudo assim, dentro das condições deles, né? E aí eu tinha esses mini cracks, eu tive também uma coleção dos bonequinhos assim, que eu chamava na época de gelo cósmico, mas eu não sei o nome, mas se eu encontrar eu vou colocar aqui. Tinha alguns que até brilhavam no escuro, era bem maneiro, eu tinha alguns, colecionei, mas quando eu falo coleção não significa que eu tive muitos, mas pra mim já era coleção a quantidade que eu tinha. Eu acho que gelo cósmico eu cheguei a ter uns 10 por aí. Eu também colecionei essas bolinhas, que a gente bota o dinheiro na maquininha e gira, né, para tirar essas bolinhas que quica. Eu colecionei também, nem chegou a ser uma coleção, porque eu precisava ter muitas, né, bolinha de gude, acredito que todo mundo já teve. Ah, tá, pôsteres. Eu já colecionei pôsteres de Sandy Júnior, do KLB, que era as minhas bandas da época que eu era fã, né? Eu acompanhei o Sandy Júnior desde quando eles se lançaram, né? Porque minha mãe e meu pai eram fãs de Chitãozinho e Chororó. Então, assim que os filhos deles se lançaram, minha mãe me mostrou, e eu era pequena, era tão bonitinho. Aí eles lançaram aquela música do Power Ranger, aí eu fiquei fãzona deles. E aí acompanhei a carreira deles até eles começarem a carreira internacional. Aí eu perdi um pouco de interesse, porque eu não sou muito interessada nos países fora. Eu até sou interessada em itens, pertences, coisas, alguns lugares, mas eu nunca tive vontade de morar fora, eu não tenho essa ilusão, entendeu? Eu tenho a noção de que lá é melhor do que aqui, mas eu ainda prefiro o meu Brasil. Vai Brasil. Quem nunca colecionou, né, uma moeda? Eu também já colecionei, sabe o que mais? Tazo. Gente, tazo era o máximo, colecionar tazo. Eu colecionava aquele monte de tazo e vinha um tamborzinho para você guardar dentro. E sabe, os meus nem cabia naquilo. Eu tive muito tazo. E antigamente o tazo era igual as cartinhas de hoje. Você podia bater para fazer valer, né, fazer troca. E depois, com o tempo, passaram a vir, os tazos eram redondinhos, aí trocaram por uns furadinhos, onde você poderia encaixar um no outro e montar figuras, formas, né, geométricas com os tazos, era muito legal. Outra coisa que eu colecionava também era palito de picolé, colecionei muito palito de picolé, uns palitos de plástico transparente, que eles também eram encaixáveis. Tudo isso que eu tô falando para vocês, eu vou ver se eu encontro a foto e coloco aqui para vocês. Eles se encaixavam, então eles também faziam formas, faziam figuras, era muito legal. Mas enfim, eu quis trazer para vocês um pouco da velha infância, né? Hoje está difícil de você encontrar crianças que têm esse hábito de colecionar e dividir, de mostrar. Até veio um pouco de uma modinha do álbum da Copa e eu achei tão interessante. Eu dei meu filho, eu comprei o álbum para ele, um álbum caro, foi pro lixo já, tá todo destruído. Comprei, até veio figurinha rara para ele rasgou, jogou fora. E assim, complicado, porque o interesse deles hoje é totalmente diferente. Eles querem tudo que é online, eles não esquentam a cabeça com nada, então eles não têm esse amor, esse apreço por essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes que te geram lembranças e te fazem recordar de momentos que estavam esquecidos.
Então, assim, isso para mim me remete muitas fases da minha vida, porque cada coleção que eu tive foi uma fase. Eu não colecionei tudo de uma vez, eu acabava uma coleção, começava outra, e era muito legal, muito maneiro. Mas, assim, ainda tenho esse hábito, mas não focada em estar colecionando. Até porque para colecionar é complicado, mas tem uma coleção que eu vou iniciar ela, ainda vai demorar um pouquinho, eu tô esperando meus filhos crescer, e aí agora eu tive Estel, vou ter que esperar mais um pouquinho. Eu quero colecionar carros, eu acho que meu neném acordou. Eu quero colecionar carros, sabe? Eu não sei se vai ser Hot Wheels, mas eu pretendo colecionar uns maiorzinhos. Sempre foi meu sonho ter uma coleção de carros e eu pretendo fazer. Bom, mas o vídeo foi esse. Espero que eu tenha trago um pouco da sua infância aqui. Deixa nos comentários para saber o que foi que você colecionou na sua vida. Ou se você coleciona algo, me conta aqui nos comentários, tá bom? E curte, comenta e compartilha. Não esquece que é importantíssimo e deixa seu like para mim, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Tchau!